Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo dos gases. A gente falou do que é um gás ideal, e quais são as três grandezas de estado. Lembra quais são as três grandezas de estado? Pessoal, isso tem que estar na mente de vocês. Quais são as três grandezas de estado? Pressão, volume e temperatura. Por que chamam ela de grandeza de estado? Porque ela define como o gás está. Ó, grandeza de estado diz como o gás está. E a gente vai ver, já viu que existe a lei geral dos gases. O que é que diz a lei geral dos gases? P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Ou seja, se eu pegar a pressão e o volume e dividir pela temperatura na situação inicial, vai ser igual a eu pegar a pressão, o volume e a temperatura na situação final. Isso daqui é a lei geral dos gases. Só que a gente viu que tem algumas situações especiais. Quais são as situações especiais? Transformações que acontecem quando uma dessas três ela é constante. Cuidado com perguntas do tipo: existe transformação em que pressão e volume pode ser constante? Não. Das três, pelo menos uma pode ser constante. As outras duas têm que mudar. Ou muda as três, ou muda duas. Não pode ter duas que são constantes. Tá certo? Então você vai ter a primeira delas, que é a isotérmica. Qual é a isotérmica? Iso igual térmica temperatura. Então, uma transformação isotérmica é uma transformação que acontece quando a temperatura é constante. E a gente viu isso na aula passada. Hoje nós vamos falar da outra transformação especial que nós temos, que é a transformação isobárica. Iso, vocês já sabem o que é que significa. O que é que significa iso, pessoal? Igual. Agora, bárica. Pessoal, bárica vem de baro. E baro na Grécia é chamado de pressão, perdão. É chamado de pressão. Baro é pressão lá na Grécia antiga, tá certo? Professor, como é que eu faço para decorar? É bem fácil, ó. Isotérmica, térmica é fácil. Isovolumétrica, volumétrica é fácil. Qual é a que sobra? Isobárica. Isobárica só pode ser o que, pessoal? Pressão. Bárica significa pressão. Ou seja, a transformação isobárica é aquela transformação que acontece quando a temperatura e o volume variam, mas a pressão se mantém constante. Esta é a definição da transformação isobárica. Cuidado com perguntas do tipo: numa transformação isobárica não tem pressão, verdadeiro ou falso? Numa transformação isobárica não tem pressão, verdadeiro ou falso? Tem ou não tem pressão? Claro que tem que ter pressão. Um gás ele precisa ter volume, temperatura e pressão, ele tem que ter pressão. A diferença é que essa pressão ela vai ser o que, pessoal? A mesma durante todo o processo, toda a transformação. Não é que não tem pressão, tem, só que a pressão ela é o que? Constante, ela não muda. Aí da lei geral dos gases, pessoal, o que a gente sabe? Se P1 é igual a P2, o que eu posso fazer na lei geral dos gases? Eu posso simplesmente cancelar P1 e P2, e aí eu tenho uma fórmula que é essa, né? Ó, P1 é igual a P2, T2. Esta é a lei geral dos gases para uma transformação isobárica. Precisa decorar essa fórmula? Não, pessoal. Você decora a lei geral dos gases, aprende a lei geral dos gases, aprende que a transformação isobárica tem pressão constante, que você pode simplesmente cancelar pressão. Aprendeu isso? Vai achar essa fórmula aqui. E aí usa essa fórmula para as questões que falar em transformação isobárica. Vamos observar o que acontece com a pressão e o volume. A pressão e a temperatura. Vamos lá, presta atenção, hein? Temperatura é a agitação. Quanto mais agitado estiver o gás, maior a temperatura. O volume é o volume do recipiente. Então, se o recipiente é um volume grande, o volume é grande. Se o recipiente é pequeno, o volume é pequeno. Vamos usar os dois agora, vamos comparar os dois, preste atenção. Pessoal, vocês vão ser o gás, vocês. Cada um de vocês é uma partícula do gás. Eu vou soltar nessa sala, vocês estão soltos aqui.
Vocês concordam que vocês têm espaço para ficar se movendo? Vocês têm bastante espaço para se mover. Então vocês vão ter agitação, concorda? Agora se eu pegar vocês e levar para uma sala bem pequenininha, para o box do banheiro, aquele box lá do banheiro, todo mundo aqui para o box do banheiro, volume bem pequenininho. A pergunta que eu faço é, vocês vão ter espaço para se mover, para se agitar? Vocês vão ter espaço? Se não tem espaço para se agitar, a agitação vai ser pequena. Vocês concordam que a agitação vai ser pequena? Então a temperatura vai ser pequena. Pessoal, presta atenção, o que eu estou querendo conversar com vocês é o seguinte: quanto mais espaço, mais agitadas vão estar as partículas. Quanto menos espaço, menos a agitação. O que é que eu estou querendo dizer para vocês? É que volume e temperatura, elas são diretamente proporcionais. E como assim diretamente proporcionais? Peguei um volume pequeno, aumentei esse volume, a temperatura vai aumentar ou vai diminuir? O que vocês acham? Peguei um volume pequeno, passei para um volume maior, a temperatura vai aumentar ou vai diminuir? O que vocês acham? Vai aumentar, porque como eu tenho mais espaço, as partículas elas vão se agitar mais, consequentemente a temperatura vai ser maior. É isso que eu estou acabando de falar para vocês, ó. Se o volume aumentar, a temperatura também vai aumentar. E se o volume diminuir, a temperatura vai o quê? Diminuir também. Isso, essas setinhas, significa para vocês que elas são diretamente proporcionais. Grava isso. Eu uso a setinha só para facilitar o conhecimento de vocês. Mas vocês têm que entender que o quê? Diretamente proporcional, quando uma aumenta, a outra também aumenta. Pergunta de prova, viu? Pergunta de prova. Vamos observar como aparece em prova? Está aqui, ó. Um gás ideal com 77 graus Celsius e 30 litros está submetido a 3 atm de pressão. Vocês concordam que a minha situação inicial é essa? A questão sempre vai vir assim, pessoal. Vai vir com uma situação inicial para você comparar com uma situação final. Porque é assim que funciona a lei geral dos gases. É uma comparação entre dois estados. Então a gente tem uma situação inicial, que eu vou marcar aqui, a situação 1. Vamos lá, pessoal. A pressão 1 é de 3 atm. Você não sabe ainda dizer o que é cada coisa, liga o sinal de alerta. Você não sabe dizer o que é pressão, o que é volume, o que é temperatura, tem alguma coisa errada aí. O volume, pessoal, é quanto? O volume 1. Quanto é o volume da situação, pessoal? 30 litros. E a temperatura 1 é quanto, pessoal? 77 graus Celsius. Vamos ver a situação 2 agora. Sempre vai ser assim. Ao sofrer uma transformação isobárica, ora, se é isobárica, pessoal, o que vai acontecer com a pressão? A pressão vai ser a mesma. A pressão 2 vai ser também 3 atm. A pressão também vai ser 3 atm. Não se preocupe com isso. O seu volume é aumentado de 60 litros. Vamos lá. Professora Érica aqui agora, olha do português. Aumentado de. Qual vai ser o volume 2? Vai ser o 60? Se foi aumentado de, é porque eu tinha uma coisa antes e aumentei aquela quantidade. Se eu fui aumentado para, é aquele valor final que eu alcancei. Aumentado de significa que eu tinha um valor e aumentei aquela outro valor. E eu fui para quanto então? Se eu já tinha 30 e foi aumentado de 60, qual vai ser o meu volume? 30. Hã? 30. Não, aumentado de. Eu tinha 30 e aumentei de 60. Então o volume 2 vai ser de 90 litros. Você falou 90 litros? Falou 90? Não? Então, como é que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Ele pergunta qual será a nova temperatura do gás. Ele quer saber essa temperatura, a temperatura da situação 2. Como é que a gente faz, pessoal? A pressão é a mesma, eu posso cancelar. Fica o quê? V1, T1, V2, T2. Só que eu tenho que ter um cuidado. Qual é o cuidado, pessoal? Qual é o cuidado que tem que ter aqui?
Tem alguma coisa que está errada aí. Temperatura em Kelvin. Temperatura está em Celsius, eu preciso dela em Kelvin. Como é que eu faço para passar para Kelvin? Soma 273. 77 mais 273. Vai dar 350, né? Não? 350 Kelvin. Pronto. Agora sim a gente tem todos os valores. Eu tenho o volume 1 e a temperatura 1. Vamos substituir na fórmula? O volume 1 é 30. Temperatura 1, 350. Volume 2 igual, né? Ao volume igual, né? Igual ao volume 2, que é quanto? 90. Cuidado, se você botar 60 vai dar errado. E fica parecendo na leitura que é 60, mas não é. Tem que ter uma leitura certa. Dividido por T2, que é a temperatura que você quer descobrir. Beleza? Pessoal, aqui cada um faz a conta do jeito que quiser. Eu vou fazer do jeito mais simples. Como é que faço? Ó, tem um zero aqui, não tem um zero aqui? Já cancelo. Então fica 3 dividido por 35 igual a 9 sobre T2. Aí o que é que eu faço? Eu faço agora, ó, invertendo. Multiplico esse vezes esse e esse vezes esse. Então fica 3 vezes T2 é igual a 9 vezes 35. O 3 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então fica T2 é igual a 9 vezes 35 dividido por 3. Por que, professor? Porque o 9 e o 3 eu posso simplificar. Quanto é que é 9 dividido por 3? 3. No final eu vou ter T2 igual a 3 vezes 35. 3 vezes 35 dá quanto, pessoal? Não. 3 vezes 35 vai dar quanto? 105. Tem uma coisa errada, não tem não? Você não contar aquele zero não. Ah, rapaz, tem um zero aqui. Foi, eu pensando que tem uma coisa errada aqui. Tem um 9, tem um zero aqui, né? Ó, é 90. Mas vai dar certo também, porque o zero pode vir pra cá, ó. Dá 9 vezes 35, dá 90 vezes 35. Aqui fica 90 vezes 35. Quanto é 90 dividido por 3? 90 dividido por 3 é 30. É só acrescentar o zero, como eu coloquei. Então aqui fica 30 vezes 35. Vai dar 1.000. Bota um zero aqui a mais. Está aqui o resultado. 1050 Kelvin. Se você quiser transformar para Celsius, você pode transformar para Celsius fazendo o que, pessoal? Se eu quiser transformar para Celsius, o que eu faço? Diminuo 273. E aí eu acho em Celsius. Façam isso, tá? Achem em Celsius. Pessoal, só porque ficou um pouco embolado aqui de novo, ó. Aqui é 90, não é 9, coloquei 90. 9 é 90. Aí eu vou passar o 35, ficou 90 vezes 35. Depois eu passei o 3. E aí o 3 dividiu 90. 90 por 3 deu 30. Sobrou 30 vezes 35, que dá 1050. Esse é o resultado da nossa questão, tá bom? Se você tiver outra maneira de fazer essa conta, não tem problema. O importante é chegar nesse mesmo resultado, que é 1050. Beleza? Diagrama PV. Como é diagrama PV? Diagrama PV vocês têm que lembrar que é um gráfico pressão vezes volume. Sempre vai ser assim. Neste caso, você precisa reconhecer, pessoal. Vai ter uma questão na prova. Você tem que reconhecer o gráfico. E vamos observar nesse caso aqui, ó. Vamos usar o exemplo anterior. Quem era o volume inicial, o volume 1? Qual era o meu volume 1, pessoal? 30, não é? Qual foi o meu volume 2? 90. Ei,
pressão 1. Quanto era a minha pressão 1? 3 atm. E quanto era a minha pressão 2? 3 atm. A pressão mudou em algum momento? Não. Qual vai ser o gráfico então, pessoal? P1 é igual a P2. O gráfico vai ser assim, ó. Uma reta. Porque a pressão não mudou, a pressão é constante, ó. P1 igual a P2. Então, se a pressão é constante, esse é o formato do diagrama PV. Diagrama PV, para esta transformação, é um diagrama em que temos uma reta constante. Beleza? Ei, vocês lembram de como era a isotérmica? Vamos lembrar aqui? Para o isotérmico, como era o diagrama PV? Vocês lembram? Era uma curva de decaimento. Era isso, ó. Já perceberam a diferença? Aqui é para uma isobárica e aqui é para uma isotérmica. Tem que olhar para o gráfico e dizer: ali está acontecendo isobárica, ali está acontecendo isotérmica. Tem que fazer isso. Vai ter uma questão na prova para vocês fazerem isso. Certo? Identificar o gráfico. Qual gráfico corresponde à transformação. Beleza? Perceba que aqui nesse caso, qualquer ponto do gráfico ele tem a mesma temperatura. Então, qualquer ponto desse gráfico vai ter a mesma temperatura. Aqui, qualquer ponto do gráfico tem a mesma temperatura? Por exemplo, nesse ponto aqui, quanto era a temperatura nesse ponto? 77 graus Celsius. Que era a temperatura 1. E nesse outro ponto, quanto era a temperatura? Quanto foi a temperatura? Tem que subtrair aqui, né? Vamos fazer em Kelvin, que é mais fácil. 350K, 1050. Então percebeu que a temperatura mudou, porque a pressão está sendo o que, pessoal? Constante. Tranquilo? Existe um outro tipo de gráfico que aparece nessa situação, só aparece nesse tipo de questão, que é o gráfico volume e temperatura. Por quê? Porque os dois estão mudando constantemente ali. Então vamos fazer esse gráfico aqui, ó. Qual era a minha temperatura 1? Era 350K. Qual era a temperatura 2? 1050. Quanto era o volume 1? 30. O volume 2? 90. Se eu montar o gráfico, pessoal, desta situação, o gráfico vai ser assim, ó. Uma reta. O gráfico volume e temperatura vai ser sempre uma reta inclinada. Ó, perceba que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui é um gráfico PV que a gente chama de diagrama. E aqui é um gráfico volume e temperatura. Por isso que ele é uma reta inclinada. São dois gráficos diferentes. E o mais legal é que pode vir uma questão tipo essa daqui, ó. Como é que a gente responde esse tipo de questão? É observando uma característica peculiar desse gráfico. A característica é o seguinte: quanto mais inclinado for esse gráfico, menor é a pressão que ele está submetido. Lembra que a pressão é a mesma? Só que essa pressão vai depender da inclinação. Nesse caso, a pressão que a gente olhou foi de 3 atm. Se esse gráfico tivesse uma pressão menor, essa inclinação ia ser maior. Eu vou responder a questão com vocês. Antes eu vou anotar essa informação. A informação é o seguinte: a inclinação da reta quanto maior a inclinação da reta, menor é a pressão que o gás está submetido. Essa informação é interessante. Olha só essa questão, bora resolver. Dois gases ideais submetidos às pressões P1 e P2. Perceba, são dois gases diferentes. Eles estão em um recipiente diferentes.
e esse tem uma pressão 1 e esse tem uma pressão 2. Sofre uma transformação, eu esqueci de colocar aqui, isobárica. Sofre a transformação de acordo com o gráfico, não tem problema não. Então observe, você tem dois gases diferentes sofrendo transformações isobáricas, que são iguais. Ou seja, a pressão é a mesma para os dois gráficos. A pressão é a mesma para cada gás, perdão. Eu tenho o gás 2 que tem essa pressão e tem um gás 1 que tem essa pressão. Por exemplo, eu poderia dizer o seguinte, que o gás 2 está submetido a uma pressão de 3 atm. Aí eu pergunto para vocês, o P1 ele vai ser maior ou menor do que o P2? O que vocês acham? Menor? A ideia aqui, pessoal, é quanto mais inclinado, imagina uma rampa. Qual dos dois está mais inclinado? P2 ou P1? O gás 2 ou o gás 1? O 2 está mais inclinado, tá? Não imagine que eu fosse uma rampa. Essa rampa está mais inclinada. Se ele está mais inclinado é porque tem uma pressão menor. Ou seja, P2 é menor do que P1. Por exemplo, eu posso dizer que o gás 1 está submetido a uma temperatura, uma pressão de 6 atm, e essa pressão vai ser constante, porque é uma transformação isobárica, e o gás 2 está submetido a uma pressão de 3 atm, e essa pressão vai ser constante para aquele gás, tá certo? Observe que a pressão é específica para cada gás. Só que se comparar os dois, P2 vai ser menor do que P1, porque a reta dele está mais inclinada. Beleza? Isso aqui é um aprofundamento que pode aparecer para vocês por aí. Na próxima aula, nós vamos trabalhar a outra transformação. Qual é a próxima transformação? Isovolumétrica agora. E aí vocês já sabem que isovolumétrica, pelo nome, é a transformação em que o volume é constante, né?